plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso extraordinário e 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do mesmo tema. Essas ações questionam a lei sobre Seguridade Social para as entidades filantrópicas. Os ministros vão julgar as condições para ter imunidade tributária no caso das entidades que prestam serviços beneficentes. A Confederação Nacional de Saúde, a CNS, é autora de 3 das 4 ações que tramitam no Supremo sobre esse assunto. Ela alega violação a dispositivos da Constituição, entre eles a garantia de isenção de contribuição à Seguridade Social para as entidades que atendem às exigências da lei. A CNS afirma que esse assunto deve ser regulamentado por meio de uma lei complementar e não ordinária. Para a Confederação, a lei federal tentou limitar a isenção determinada pela Constituição Federal. Isso porque a lei beneficiava apenas entidades que promovessem assistência gratuita ou destinassem 60% do seu atendimento ao SUS. Ainda está na pauta um recurso apresentado pelo Hospital Sociedade Beneficente de Parobé, no Rio Grande do Sul, e uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, a CONFENEM. Nos 5 processos, os ministros devem analisar se apenas uma lei complementar deve regulamentar este ponto da Constituição Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, é relator das ações diretas de inconstitucionalidade. E o recurso extraordinário é da relatoria do ministro Marco Aurélio. E quem está aqui com a gente para comentar os destaques da pauta de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, entidade filantrópica deve ou não contribuir para a Seguridade Social? Letícia, a Constituição Federal, ela estabelece que aquelas entidades beneficentes de assistência social, elas estão isentas de contribuir para a Seguridade Social, desde que elas venham a observar os requisitos que estejam previstos na lei. Então, a Constituição Federal, ela assegura, sim, a imunidade, mas é preciso observar os requisitos que a própria lei vai definir. O que a Constituição não especificou é se essas condições para que a entidade beneficente possa se beneficiar, então, dessa imunidade, seriam estabelecidas por uma lei complementar ou por uma lei ordinária. E qual a lei, então, que trata desses requisitos? Atualmente, tem uma lei, essa lei é de 99, ela trata sobre essas condições para que uma entidade beneficente de assistência social seja assim considerada. Então, ela traz, inclusive, alguns requisitos, como, por exemplo, essa lei ela tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado, mas ela não pode ter fins lucrativos. Uma outra exigência é que ela tem que prestar serviços na área de saúde, educação, e esse tipo de serviço ele tem que ser oferecido para a população de uma maneira universal, ela não pode impor restrições. De tal forma que esse atendimento ele não pode ser restringido, por exemplo, àquelas pessoas que fazem parte da associação ou a uma determinada classe profissional. Então, essa legislação, atualmente, essa lei que eu mencionei de 99, havia uma outra lei que tratava sobre essa certificação dessas entidades beneficentes, mas ela foi revogada apenas nesses pontos que tratavam dessa certificação, foi revogada por essa lei atual. Então, existe sim uma legislação, é uma lei ordinária, que trata exatamente desses requisitos. O que essas entidades, para serem assim consideradas como de assistência social, beneficentes, quais são então os requisitos que elas devem observar? Essa lei estabelece todos esses requisitos. Agora, são vários processos sobre esse mesmo tema na pauta de hoje, né? Ao todo, são 5 processos. Um recurso extraordinário com repercussão geral e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. E todos esses processos tratam exatamente dessa temática. Nesse caso em especial, do recurso extraordinário, essa entidade beneficente ela não conseguiu comprovar um dos requisitos previstos na lei. E aí ela entende que essa legislação, que o fato da imunidade estar prevista na Constituição Federal, isso por si só já garantiria a isenção à contribuição social, independentemente de ela conseguir cumprir ou não os requisitos previstos na lei, porque ela entende que a legislação que deve regulamentar essa matéria é uma lei complementar e não uma lei ordinária. Então, os ministros eles devem exatamente tocar nesse ponto. A legislação que cria os requisitos, que estabelece as condições para que uma entidade seja considerada como beneficente
como de assistência social, esses requisitos podem ser estabelecidos por uma lei ordinária, ou devem ser apenas estabelecidos por uma lei complementar? Essa é a pergunta. Os ministros já analisaram uma situação semelhante e naquela oportunidade, no julgamento da liminar de uma ação direta de inconstitucionalidade, que inclusive está na pauta de hoje, para julgar definitivamente o mérito, os ministros entenderam por suspender os dispositivos que tratavam desses requisitos e eles já sinalizaram naquela oportunidade que não haveria problema da lei ordinária tratar dessas questões. Ok. O plenário do Supremo também deve julgar um recurso extraordinário em que a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que negou imunidade tributária ao órgão. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não se aplica o artigo 150 da Constituição Federal. O artigo proíbe a incidência de impostos em patrimônios, renda ou serviços da União, estados, municípios e Distrito Federal. Segundo a Sabesp, a imunidade tributária se aplica por se tratar de empresa de economia mista e não privada. Além disso, não possui fins lucrativos. A companhia citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, em que estendeu essa isenção dos tributos a outras empresas públicas e sociedades de economia mista, como os Correios e a Infraero. O tema teve repercussão geral reconhecida. O relator do recurso é o ministro Joaquim Barbosa. Gisele, no que consiste a imunidade tributária? Quando a gente fala de competência tributária, a gente tem que se lembrar da Constituição Federal, que estabelece quais são as competências, tanto da União, do Distrito Federal, dos estados e também dos municípios em relação aos tributos que elas podem instituir. E a própria Constituição Federal estabelece também que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem instituir, entre eles, impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Isso é o que se chama de imunidade tributária. Significa dizer que não pode sequer haver a instituição de impostos nessas situações previstas na Constituição Federal. É uma espécie de blindagem constitucional em que sequer o fato gerador do tributo ele acontece, enfim, impostos que se encaixem nessa situação envolvendo União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles não podem sequer ser instituídos. E em relação às sociedades de economia mista, há alguma previsão na Constituição? A Constituição Federal estabelece, quando trata da ordem econômica, estabelece no artigo 173, parágrafo 2º, que tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, elas só podem gozar de privilégios que são aplicados às empresas privadas. Então, se tem privilégio que não se aplica à empresa privada, esses privilégios também não se aplicariam às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Isso é o que a Constituição Federal estabelece. E nesse caso que pode ser julgado hoje, em que foi fundamentada a decisão do Tribunal de Justiça paulista? O Tribunal de Justiça entendeu, com base exatamente nessa parte da Constituição Federal, que essas empresas, que essa sociedade de economia mista, no caso específico do que nós estamos comentando, não teria direito a essa imunidade tributária, porque, por ser uma empresa privada, ela estaria, então, dentro dessa situação que eu acabei de mencionar, do artigo 173, parágrafo 2º. Deve ter um tratamento privado. E, se não há nenhum benefício que se aplica, nenhum privilégio específico de empresa privada, ele também, a sociedade de economia mista também não poderia, então, gozar desse privilégio que, na verdade, não se aplica para a empresa privada. Foi dentro dessa perspectiva que o Tribunal de Justiça, então, entendeu que eles não gozam, que essa sociedade de economia mista não goza, não deve, então, estar imune a esses tributos. No caso, o que está sendo questionado são débitos referentes ao IPTU. Então, a sociedade de economia mista, por sua vez, argumenta que presta um serviço público, que não teria fins lucrativos, e a discussão aqui também se baseia no seguinte fato: neste caso em especial, as ações dessa sociedade de economia mista, elas são negociadas na Bolsa de Valores. E isso, então, poderia gerar a impressão de que, já que elas são negociadas, há, então, um objetivo de distribuição de lucro dessas ações no âmbito daquelas pessoas que dirigem essa sociedade de economia mista. Então, os ministros devem exatamente colocar em questão, em votação, se essa imunidade ela é cabível ou não, no caso como esse, em que a sociedade de economia mista tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores.